Olá, muita saúde, ótima noite a vocês. Agradeço muito a presença, a compreensão e o nosso encontro semanal, todas as segunda-feiras de manhã para mim, o domingo à noite para vocês. E é sempre um encontro muito bom, muito positivo, falando de vida, saúde e consciência. Eu sou Mayra Cordeiro, sou mestre em medicina tradicional chinesa, estudo no Japão Mindfulness, que é a qualidade de vida através da compreensão da mente, das emoções, do corpo, também buscando essa integração à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Meditar, viver, se relacionar são coisas naturais dos seres humanos e isso é a vida. E quanto mais qualidade nós podemos ter, melhor é a nossa rotina, com mais consciência, bem-estar e saúde conseguimos viver. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou falar de um tema que eu gosto bastante, né? Muitas das pessoas que começam o tratamento é porque já estão nesse nível de estresse, nesse nível de ansiedade, que é na crise de pânico. A crise de pânico é uma crise muito forte, né? É uma situação emocional muito delicada, onde a pessoa se sente sem recursos de controlar suas ações, suas emoções. E nesse alto nível de estresse, a pessoa ela começa a ter sensações muito severas, né, como tremores, desculpa, como tremores físicos, dificuldade de respirar, alta sudorese, taquicardia, né? Então sente um aperto no peito ou uma sensação de aceleração cardíaca grande. A mente não consegue parar, então são vários pensamentos negativos, vários pensamentos de cobrança, vários pensamentos muito limitantes, né? Então a pessoa chega a sentir e a perceber muitos pensamentos limitantes, e tudo isso em menor e maior grau, dependendo da sua crise de pânico e ansiedade. E como que isso acontece? Durante alguns momentos da vida, a pessoa ela vai percebendo que algumas situações são desagradáveis a ela. E isso vai se tornando uma memória no inconsciente. Ou seja, quando você era pequenininho, você olhava para uma situação e tinha medo. Na adolescência, essa situação foi reforçada. Seja um comportamento de alguém, seja um tipo de fala de alguma pessoa, seja situações, né, alguns encontros, alguns momentos ou familiares, ou profissionais, ou a própria exposição coletiva, social. E aí você começa a se sentir ansioso e não consegue se controlar. E aí essa sensação, essa emoção para te proteger, ela entra num pico muito alto, muito forte e acaba te tirando totalmente, te sequestrando da sua sensação, da sua consciência. Então, quanto mais você tenta controlar a tua ansiedade, a tua crise de pânico, mais alta ela fica. Então, como que nós podemos administrar para controlar de uma forma saudável essa sensação, né? Como que você pode perceber? Porque muitas das vezes nós falamos, né? Principalmente eu vejo que muitas pessoas do grupo falam, né? Respira fundo, tenta se acalmar. Mas nesse momento, tudo que a pessoa quer é se acalmar e tudo que a pessoa mais tem dificuldade é de se controlar. Então, existem recursos que você consegue trabalhar esse relaxamento, né? Mas também é muito importante perceber o que estava acontecendo antes para você ter essa sensação, porque nada se cria, tudo se transforma nesse universo. Então, se nesse momento você está tendo uma crise de pânico, é porque vieram algumas situações prévias alimentando essa sensação. E aí teve um ponto gatilho que desenvolveu tudo isso. Então é muito importante, e é o primeiro passo que eu faço na avaliação, tanto presencial quanto online, é essa percepção do que está acontecendo, né? Não aconteceu do nada, veio gradativamente. Pode ter sido um dia bom, mas pode ter sido um dia desgastante. Teve algum momento que não foi bacana para você.
Teve algum momento que inferiu seus valores, então algum momento que você se sentiu acuado, coagido perante alguma situação, e a hora que você se expõe àquele grupo de pessoas ou a determinada situação, você fica extremamente coagido, e aí vem essa situação, vem essa sensação, que é a síndrome do pânico, e te tira totalmente o controle. Aí nessa hora, o importante é se reconhecer, né? Então, primeiramente, é importante entender qual é o nível da tua crise, da sua síndrome de pânico, e qual é a frequência dela, a intensidade e a frequência. Isso daí é um gráfico, é um parâmetro importante para nós conversarmos, para nós analisarmos. Quando você se sentir vulnerável, não se sentir à vontade para realizar determinada situação, é importante dizer os nãos. Os nãos, eles são extremamente saudáveis, né? Porque se sua mente está te dizendo, você não dá conta desse processo, se você realizar essa passagem, né? Se você realizar esse enfrentamento, para você pode ser muito mais doloroso. Então, antes de enfrentar isso com cara e coragem, você precisa se reconhecer, você precisa se tratar, você precisa se cuidar, para você se fortalecer, para depois entrar num embate mental e emocional desse, né? Então, muitas das vezes a pessoa fala, não, você tem que ir, né? Às vezes familiares você tem que enfrentar, vai com tudo, vai dar certo. E não é bem assim, porque você não se preparou, você não se cuidou, você não sabe o que está acontecendo. E se você não sabe o que está acontecendo, vai se repetir cada vez mais. Então, é muito importante que saiba a causa raiz para que você consiga se reconhecer, consiga entender o que está acontecendo, quais são os motivos dessa crise vir em menor e maior grau, para depois você enfrentar essa situação. Porque cada vez que você enfrentar despreparado e sem saber o que está acontecendo, retoma a crise e você tem novamente um trauma e uma frustração. Então, em vez de nós realizarmos um reforço, nós precisamos enfraquecer as crises, né? Então, isso é importante entender. Como que está o seu dia, como que você está se sentindo, como está a sua autoestima, com a sua autoestima, com as tuas emoções, com o teu eu, como que está aquele contato, como que você está sentindo na tua alma, no teu coração, a tua vida. E aí nós começamos a trilhar um caminho para melhorar, para buscar consciência, para buscar mais qualidade, entender as suas forças, entender as suas qualidades, entender as limitações, como que nós podemos trabalhar uma emoção mais positiva, como que nós podemos trabalhar esse trauma. Tem um EFT, que é Emotional Freedom Technique, que é uma técnica maravilhosa para ele liberar essas questões, né, essas memórias traumáticas no corpo. E aí nós chegamos no momento da crise. Então você saiu, você está no encontro de amigos, está no encontro familiar, está numa situação numa situação onde você está se expondo. E aí aquelas pessoas vindo, conversando, né? Então vamos primeiramente imaginar uma situação. Então, para a gente entender como que é a sua crise, né? Quais são os seus sintomas, como que a síndrome do pânico se manifesta, expressa na sua rotina, vamos colocar uma situação, tá bom? E você vai pensando, analisando, você vai escrevendo aqui embaixo, vai me passando o feedback, tá? Então, primeiramente, você entrou na situação que te dá aflição, ou aonde você percebe que tem a crise de pânico com mais facilidade. Alguns pacientes já relataram que é na entrada da universidade, então quando chega na faculdade, né, vai ter uma aula, vai realizar alguma atividade em grupo, começa a ter esse processo de ansiedade, né? Então a pessoa fica com calafrio, não consegue falar, fala de uma forma mais atropelada, não consegue se comunicar, começa a sentir uma angústia muito grande. Uma segunda situação é em reunião, em apresentação, quando tem que falar para pessoas que some a voz, que
perde os sentidos, que é extremamente aflitivo. Algumas situações também são situações familiares, reuniões familiares, onde chegam aqueles parentes e fazem perguntas, questionamentos, e às vezes muito positivos, só que você não se sente bem. Então, esses são os 3 principais pontos que acontecem, né? Então, muitas das vezes você tenta ser forte e lidar com a situação, e aí você conversa, e aí vai tendo aquelas sensações, cada um tem uma, e aí você se paralisa, que é o mais comum. Independente da crise que você tem, você paralisa, ou uma segunda hipótese é ou falar ou chorar, mas isso daí também manifesta-se na paralisação, né? Ou você se introverte e paralisa, ou você se paralisa e extroverte, chora, fala, grita, tem pessoas que bebem para diminuir a ansiedade, então existem todos esses processos. O que você pode fazer nesse momento? Primeira coisa, vá ao banheiro, né? Se você tiver alguém que você confie, chame com você, ou senão você vai sozinho. Segundo momento, você vai pegar uma água, né? Liga a torneira, ou se dentro do banheiro não tiver, você pega um pouquinho de pano, né? Papel, umedece, entra na cabine, fecha. Fecha, mas você não precisa se trancar, tá bom? E você vai passando no seu punho, vai passando na sua garganta, ou a mão molhada, ou esse paninho molhado, vai passando no rosto, passa na nuca. E você vai molhando as mãos, vai fazendo uma massagem. Depois que você começou a fazer a massagem, que você começou a umedecer, que você começou a gelar, porque esse choque de temperatura ele acalma o estresse, né, a crise, você começa a respirar. Então, primeiramente, você faz umedece, né, se gela. Na medicina chinesa, esse contraste ajuda a trabalhar a respiração, a consciência nesses pontos. No segundo momento, você começa a respirar, né? Então, você vai passando a mão gelada, umedecida, respirando, né? Então, punhos, garganta, nuca, testa, bochecha, nariz e boca, queixo, mãos. E você vai respirando pelo nariz e solta pela boca. Né? E vai respirando, soltando o ar. Depois você, se tiver a possibilidade, ande com o espelhinho na tua bolsa, no seu bolso. Abre o espelhinho e vai se olhando. Olha mais perto e olha mais longe. Reconhecimento de imagem. Quando eu vejo quem eu sou, meu corpo ele se acalma, né? Tem muitas pessoas que choram no espelho porque sente que tá tendo processo, né? Do que eu tô sentindo, do que eu tô fazendo e da minha autointerpretação, né? Isso não é carência, mas isso auxilia o cérebro a processar o que está acontecendo, ok? Então você pega o espelhinho e vai olhando, né? Olhe durante 2 minutos, então traz mais perto, olha de longe, olha mais de perto, olha de longe, né? E fecha o espelhinho e retoma a automassagem. Aí você já não precisa mais estar com o pano umedecido, você pode fazer a automassagem através das mãos do jeito que você tiver. Recebi uma mensagem aqui, e se estiver chorando muito? Se você estiver chorando muito, você vai contrair o seu glúteo e o teu ventre, parte de trás e da frente, contrai o peito e chora. Você vai ter que chorar para liberar. Não tente controlar choro porque é muito angustiante, tá? Então você vai tentar controlar o teu corpo e deixa o choro acontecer até ele se acalmar, tá bom? Então contrai o glúteo e o abdômen, né? Contrai aqui o peito, coloca a mão aqui no seu ventre, no seu peito, contrai, segurou,
vai vir o choro, e você vai estar aqui contraído e respirando. Isso ajuda o corpo a se estabelecer, a se alinhar, e aí ele relaxa, tá bem? E aí depois você acalma, você se sente mais controlado. Na medicina chinesa, todas as vezes que nós controlamos o pulmão, nós controlamos a angústia, e isso promove um acalmo da mente, uma tranquilidade das emoções. Ele traz uma força muscular que te alinha para o teu centro, tá? Então, quando você estiver numa crise ansiosa, você trabalha o teu corpo como recurso de trabalhar as tuas emoções, tá bom? E então, né, essa segunda etapa, você contrai o glúteo, o abdômen, contrai o umbigo lá nas costas, fecha o peito, controla aqui o peito, mão no ventre, mão no peito, vai estar chorando. Você nunca, o que é interessante é você nunca pensar, vai passar, tá passando, eu não quero ficar assim, isso vai ficar mal. Porque quando vem os pensamentos, eles vêm para te sequestrar. E é isso que a gente vai fazer o contrário. É isso que nós não vamos prestar atenção. Não importa o pensamento, importa a ação. Então começou a vir aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos, né, a gente chama de mindstorm, que vem aquele monte de pensamento ruim. Não se apegue a eles. Pense no teu corpo e na tua respiração. A tua âncora vai ser o seu corpo. Imagine que você está num barco, né? Tá aquela chuva, aquela tempestade em alto mar. Você não consegue controlar o barco, mas você consegue controlar a tua segurança. E o teu corpo vai ser a sua âncora de segurança. Então, a tua mente, o teu corpo, eles vão estar num momento muito intenso, muito sofrido, totalmente descontrolado, né? Então não é na mente que eu vou ter que falar, olha, mente, agora você vai ficar calma. Não, o mindfulness nós fazemos antes e depois. Na hora do turbilhão, a gente vem para o corpo e para a respiração, tá? Então essa é uma prática do mindfulness em ação. Então você controla a tua respiração, você controla o teu abdômen, né? Vai respirando mesmo chorando, né? Com a crise, e vai vir aqueles pensamentos, e você não vai se apegar a esses pensamentos, não vai, você vai morrer, não vai nem falar tá tudo bem, não. E você com a sua respiração, com o teu corpo, você vai neutralizar a tua mente e entrar na sua âncora de salvação. E aí depois, quando você estiver diminuindo a crise, você estiver mais relaxado, você estiver inclusive exausto, né? Você vai acalmou, fica mais 2 minutinhos mais calminhos, faz a automassagem, essa que eu falei para você, coloca as mãos, né? Olha no seu espelho, faz a reconexão do eu, ok, encosta e fica um pouquinho relaxado. Manda um WhatsApp para alguém, está na hora de irmos embora, tá bom? E aí você toma o teu banho na tua casa, você relaxa, e no outro dia você começa com o mindfulness, com os florais, você começa com o seu tratamento para descobrir o porquê da tua crise. O porquê que teu corpo está te dizendo isso, porque isso foi um sintoma e não uma doença. A doença ela ainda está um pouco mais profunda e a gente precisa chegar lá para reconhecer. Tá bom? Eu fico muito contente com o nosso encontro, com a nossa noite de hoje, com o nosso dia de hoje. Muita saúde e gratidão, que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado. Busquem esse autoconhecimento. Eu coloquei o link de um workshop, ele será gratuito nessa semana, né? No dia 25 de abril, Brasil, 26 de abril, Japão, onde nós vamos nos conectar com as nossas qualidades, com o nosso propósito, com a nossa percepção mais abrangente da vida, para buscar
significado, buscar consciência. Então, convido você a entrar nesse workshop, fazer parte da nossa jornada de autoconhecimento e faça-se sempre o teu maior e melhor presente. Eu faço atendimentos online a partir do Japão. O meu horário é super flexível, eu começo a atender a partir das 19 horas da noite, então Brasil, então até mesmo 2, 3 horas da manhã eu posso realizar o atendimento. Eu faço, né, o suporte para as crises de ansiedade, síndrome de pânico e depressão. Então, sempre que precisarem, vocês podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, que eu estarei disposta a auxiliar, tá bom? E eu posso também realizar um atendimento prévio, né, uma pré-sessão, para podermos conversar, entender o que você está sentindo. Eu faço uma proposta no nosso tratamento, do qual seria a forma que nós poderíamos conduzir o teu processo de bem-estar, de autoconhecimento, o seu tratamento para vencer e se tratar, se curar, porque a ansiedade ela tem cura, e uma delas é o autoconhecimento. Muita gratidão, uma ótima semana, um ótimo dia para todos vocês. Mayra Cordeiro, aqui do Japão. Muita gratidão.